Agora sim. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da nossa amada Casa Fecov, nessa segunda-feira do dia 30 de novembro. E a gente vai começar a nossa reunião de hoje com a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição que nós vamos ler hoje é a lição 85, Substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas, capítulo 1, versículo 79. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhe-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho da crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão dos seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfejam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Nos enviou substitutos, não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e, sozinho, suportou a incompreensão e a cruz. Impirímenos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Então, essa lição de hoje, ela fica para a nossa compreensão e o nosso pensamento, né? Para a gente estar avaliando sobre ela. A gente vai agora fazer a nossa prece de abertura, pedindo aos irmãos que fechem os seus olhos, que elevem ao pensamento ao nosso Pai Maior, para que possamos estar fazendo a prece de abertura. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mais uma vez, estamos aqui na nossa Casa Fecov, essa casa que tanto amamos, essa casa que nos dá a oportunidade do trabalho, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade da nossa renovação íntima que estamos buscando. Pedimos, Mestre, o direcionamento das tarefas que a nossa casa terá hoje, que os nossos mentores e amigos espirituais, mentores da nossa casa, possam estar levando aos trabalhadores todas as vibrações de paz, de harmonia e de amor. Pedimos também, Mestre, para que as demais casas espíritas que estão tendo seus trabalhos nessa noite possam também estar recebendo todo o direcionamento necessário. Pedimos pela nossa expositora da noite, a nossa Raquel, pedindo para que ela possa estar passando para nós as suas informações, o seu estudo, com carinho, com objetividade, para que possamos, ao final, ter compreendido o tema de hoje. Ser conosco, hoje, agora e sempre,
Assim seja. Amém. Meus irmãos, a gente vai estar passando a palavra para a nossa Raquel, né, que está aí já, né, Raquel? Boa noite, minha amiga querida. Tanto tempo. Verdade, a gente fica só vendo virtual, né? Não é? E aí, gente, aquele mesmo esquema, né? Os irmãos, se quiserem fazer as perguntas, a gente vai vendo aqui no chat e ao final a gente passa para a Raquel estar respondendo para a gente, né? Para ela estar esclarecendo algumas dúvidas que vocês tiverem. Então, minha querida amiga do coração, a palavra é toda sua, bom estudo. Se precisar de alguma coisa, só chamar que a gente está aqui do lado. Muito obrigada aí, Rodrigo, pela introdução aí e pela prece. Eu gostaria de dar boa noite a todos, que Jesus permaneça sempre em nossos corações e que a gente consiga construir a paz e construir o amor dentro do nosso coração. Eu escolhi um tema bem propício hoje para conversar, né? Porque Jesus, quando veio à Terra, quando chegou aqui na Terra, ele inaugurou uma nova era, né? Ele já, com a sua vinda, né? Então, um ser celeste que reencarnou aqui na Terra, né? Então, ele teve que se transformar para vir num planeta ainda tão pouco adiantado, né? Então, houve um trabalho de preparação de muitos milênios. Então, ele que é o governador da Terra, né? Vamos dizer assim, é nosso irmão maior, é nosso irmão mais velho, que ele veio nos ensinar o caminho até o Pai, até Deus, né? Então, ele se preparou, né? E a Terra acabou sendo modificada. A gente ganhou muito com a vinda dele, né? Então, a gente já ganhou um salto quântico de energia só pela vinda dele. Então, ele inaugurou uma era de regeneração, né? Então, eu escolhi esse tema, preparativos para essa nova era, né? Essa nova terra, que na verdade, quem que é essa nova terra? É uma terra regenerada, né? Nós estamos aí há milênios e milênios reencarnando, né? Morrendo, nascendo, lei natural da vida, né? A gente nasce, se desenvolve, morre, e aí, se todo o trabalho ainda não foi feito, a gente vem de novo e vamos cada dia mais aprendendo outras lições, né? Então, há milênios a gente vem fazendo isso e hoje a gente vive uma época que, aos nossos olhos, ela parece conturbada e atribulada, né? Mas que, na verdade, é a desconstrução necessária para a construção, né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma arrumação em casa, por exemplo, eu tenho uma estante cheia de livros, né? Então, eu tiro primeiro esses livros, aí organizo o livro por tamanho, ou por ordem alfabética, ou por tema. Então, primeiro eu faço uma bagunça e depois organizo, né? Então, a gente está nessa fase de organização, né? Então, é necessário que haja a destruição para que haja reconstrução. Mas, na verdade, a gente está rearrumando, né? Porque a obra do Pai não cessa jamais, né? Ele está criando, e Deus, que é o nosso Pai amado, né? É o centro de tudo, a inteligência suprema, bondade, justiça e amor. Então, ele está sempre criando e reconstruindo, mesmo que a gente ainda não compreenda, né? Então, para falar desse tema, eu escolhi a parábola do festim das bodas, né? Porque nessa parábola ele fala da túnica nupcial. Eu estou aqui com o evangelho aberto. Ele fala da túnica nupcial. E aí eu pergunto, o que é essa túnica nupcial que a gente precisa para fazer a parte do banquete? Né? Então, agora eu vou compartilhar aqui a tela,
que eu fiz uma apresentação muito simples, mas vamos lá. Só um instantinho aqui. Aqui. Vocês estão vendo aí a apresentação? Se não tiverem, vocês me avisam, tá? Então, olha aqui, ó. Preparativos para a nova terra. Olha a imagem sugestiva que eu botei aí. Já botei a terra com uma aura azul muito brilhante aqui, com muita luz, né? Porque notícias da espiritualidade nos dizem que pela Terra estar tão conturbada por esse momento de preparativo, então, muitas vezes, ela fica escura e nublada. Então, já vislumbrando aí uma terra nova, né? Então, seguindo aqui, não quer passar. Espera aí que deu. Então, eu trouxe aqui a parábola que a gente vai trabalhar, né? É o capítulo 28, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos escolhidos. É a parábola do festim das bodas. Essa parábola ela é muito sugestiva, principalmente desse momento que nós estamos passando, né? Então, Jesus falava por parábola, que era um costume da época, né? E ele usava um vocabulário simples, né? E com acontecimentos cotidianos da vida daquele povo. Então, Jesus começou assim: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas o que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram. Então, aqui a gente já traz que o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despacha. Então, ele está comparando o reino dos céus a uma festa de bodas, a uma festa de casamento, né? Porque é um reino, na verdade, onde há muita alegria e ventura. Porque a gente ainda está num planeta no qual impera a matéria, impera a dor e impera o mal, né? Então, quando ele fala bodas, quando a gente vai para uma festa é boa, né? Tem alegria, tem venturar, comemoração nesse caso aí, de um casamento, né? Que é a bodas, o aniversário de um filho, da mãe, do pai. Então, festa é alegria, porque os donos da festa querem compartilhar essa alegria, essa alegria de estar comemorando alguma pessoa especial ou alguma data especial, né? Marcando um período, um novo ciclo. Então, aí o rei despacha os seus servos e aí as pessoas se recusam a ir. Então, aí o rei despachou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodar com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Então, o rei despacha outros servos, porque ele mandou um inicialmente, e eles foram, o quê? Completamente ignorados, né? Então, Deus, Jesus e os seus propósitos mandam aí todos os seus profetas, né, trazer a boa nova, e aí eles são desprezados, né? Eles vinham, porém, ele vem aqui, ó,
a ver da feira. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Por quê? As pessoas não conseguiam, as pessoas da época não conseguiam absorver a sua mensagem. E aí ele manda outros servos, eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se forem, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Ou seja, eles não ouviram a mensagem, né? Então, Jesus manda aí os profetas, né, os primeiros aqui escolhidos, os hebreus, aí eles mandam os profetas, e os profetas não foram escutados. Então, aqui representando estão as pessoas que vivem na matéria, né? Eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou cuidar da minha casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que ir no mercado fazer comida. É o nosso dia a dia, mas as pessoas só ligadas a essas necessidades, só ligadas à matéria. Aí ele continua assim: os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: os festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Então, como os servos não ouviram os chamados do profeta, né? Então, o rei ele manda convidar a todos, bons e maus, né? Porque o festim das bodas, a festa, ela está preparada, né? Mas o que para eles foram chamados não eram dignos. Então ele fala assim: e depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Então o servo sai às ruas e trazem todo mundo. Ele fala: os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. Então, assim, a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Em seguida, entrou o rei para ver o que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu irmão, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhes a mão e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Então, aí a gente finaliza aí a leitura da parábola de Jesus, né? Então, o Evangelho descreve muito bem essa parábola e ele fala, né, que parece até incompreensível e boba, né? Como é que quem vai ser convidado para uma festa não aceita o convite e até mata os servos? Isso parece inverossímil, né? Mas justamente para representar os homens que, quando encarnados, ainda não estavam preparados para ouvir a mensagem, né? Que representaria o quê? A aventura e a felicidade que representa o reino dos céus, né? Então, devemos buscar a felicidade e a aventura. Então, o que seria, então, essa veste nupcial aí? Né? Então, aqui Jesus está trazendo a condição essencial aqui para que possamos chegar à alegria e à aventura, né? de uma nova vida e de uma nova terra. Né? Porque muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos têm condições realmente de participar desse banquete. Né? Poucos conseguem se transmutar, se transcender, evoluir, avançar, né? Para conquistar um lugar à festa. Né? Porque ninguém, por exemplo, vai a uma boda, um casamento mal vestido. Todo mundo se prepara para isso, né? Traçando um paralelo, traçando uma comparação entre a nossa necessidade de evolução e a ida a uma festa, às bodas,
né? Então, aqui, ó, eu pergunto para vocês, o que representa essa nova terra aí, gente? É um mundo regenerado. Porque aqui eu trouxe esse quadro aqui com a categoria de todos os mundos. Nós temos os mundos inferiores e os mundos superiores, né? Dentre esses mundos inferiores e superiores, a gente tem os mundos primitivos, os mundos de expiação e de provas, que somos nós, os mundos regenerados, ditosos e celestes. Então, nos mundos primitivos, a vida só está iniciando, né? Formas diferentes de vida. Já no mundo de expiação e de provas, que é o nosso, o mal predomina, o mal sobrepuja. Já nos mundos regeneradores ou mundos regenerados, que é essa nova terra aqui, já não existe o mal, existe ainda a necessidade de provas, existe ainda expiação, né, mas já há uma compreensão, né, do que é a verdadeira vida, das nossas necessidades de evoluir. Já o mundo ditoso, a gente só tem o bem, e o mundo celeste, os mundos celestes, eles são habitados por espíritos celestiais, espíritos divinos, né? E aí, nesse quadro que eu estou traçando, eu faço aí outras perguntas para vocês. O que nós somos? E qual o objetivo da nossa vida? Porque muitas vezes, e para muitas pessoas, a gente está aqui encarnado e a vida é só isso. A vida é só a matéria, né? Então, eu viver para a matéria é o comum para a gente, porque a gente não tem ainda a noção e a concepção de que somos espíritos, e de que somos espíritos criados por Deus com um objetivo, né? Com o objetivo aqui, ó, da vida, de crescermos, de evoluirmos, né? Então, somos espíritos imortais, que temos a necessidade, o objetivo de evoluir. Então, a gente está aqui na matéria, né, desenvolvendo algumas potências do espírito que são muito importantes para a gente dar saltos maiores em evolução, né? Então, nós temos agora um corpo físico, né? A gente tem um corpo físico, daqui a pouco eu vou falar de outros corpos também. A gente tem o perispírito, a gente tem o dupletérico, a gente tem o mental e outros corpos. E a gente veio desenvolvendo desde lá do mineral até agora no hominal, e a gente vai chegar à centelha. Então, o objetivo da vida, qual queiramos ou não, é evoluir. Então, a gente está aqui na matéria, no corpo físico, para desenvolver essas potências, que é a nossa inteligência, que é a nossa razão, que é a nossa consciência de quem somos, a consciência de Deus, a consciência de que é a vida, e que Deus, que essa evolução se desse pela vivência em comunidade, né? E que tivéssemos a evolução nesses diferentes corpos que são necessários para o nosso aprendizado, né? Então, nós viemos aí evoluindo desde lá do mineral, aqui ó, já está o hominal, que é do macaco, tá? Porque o nosso objetivo aqui é o aprimoramento, que se encontra em processo nesse presente estágio evolutivo aí do ser. Então, a gente começou lá no mineral. Então, Deus, né, na Trindade Universal, você tem lá no cume, Deus criou a matéria e Deus criou o espírito. Então, a gente veio evoluindo desde lá do mineral, no qual só havia atração mecânica,
né? Os diferentes elementos que compõem a matéria se atraem, então eles vão se atraindo, formando moléculas e formando outras substâncias mais complexas, formando corpos diferentes, então há um aprimoramento, né? Então a gente precisa dessas formas mais expressivas para essa ascensão espiritual, né? Até chegar nessa forma angélica. Então eu botei aqui representada a figura, né? Do símio, do macaco aqui, até o homem, e ele até o homem se transmutar em seus diferentes corpos aqui em luz, em centelha. Porque o que é o espírito? Né? O que é espírito? Então, o espírito foi criado por Deus e ele é o quê? Imortal. Imortal. Então, a gente tem que se transformar. Então, a gente, no princípio, eu botei aqui, ó, o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Eu adoro essa frase assim. Qual a natureza íntima do espírito? Para a gente, não é fácil analisar, né? Porque para a gente, ele não é nada, ele não é palpável, ele é uma centelha, né? Mas ele é alguma coisa, né? Então, no universo inteiro, na verdade, quando eu comecei falando que Deus é o Criador, Deus é a inteligência suprema, né? E ele nos criou na sua semelhança. Então, nós, como espíritos, somos o princípio inteligente, somos centelhas. Aí eu trouxe outra questão do livro dos espíritos aqui, ó, para evoluir, ele tem a necessidade de encarnação, né? Então, todos os espíritos, eles foram criados simples. A gente começou desde lá do mineral até voltar realmente à centelha, mas com consciência, né, com desenvolvimento, com evolução. Então, aí na 183, ó, todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não pode fazer felizes sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, a gente precisa, apesar dessa nossa, no início, a gente era o princípio inteligente, né, que ele foi trabalhado nessas diferentes formas. Então, nós viemos nos aprimorando e criando os nossos diferentes corpos até evoluir, voltar ao início. O início é o quê? A centelha, né, a transformação desses focos de luz aí, né? Então, quando a gente já... Só um minutinho. Pera aí meu celular, por favor. Tira daí. Então, quando a gente sai da matéria inanimada, da matéria inorgânica, depois da matéria orgânica, e aí a gente tem as formas de vida, as formas de vidas mais simplificadas, o vírus, a bactéria, a ameba, a planta, os animais, aí os diferentes tipos de animais, e aí a gente vira espírito, dá essa guinada, né? A espiritualidade ainda não trouxe para a gente essa guinada aí, né? E aí a gente vai estagiando aqui em diferentes classes, né, de espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, perturbadores, benevolentes, sábios, de sabedoria e sábios, os espíritos superiores até os espíritos puros. Então, a gente vai ascendendo. Quando a gente faz essa ascensão, eu volto aqui, ó. A gente chega ao quê? A nossa centelha, a luz, né? Então, aqui, ó. Então, no início, o espírito, ele não tem uma forma determinada, né? Ele é um clarão, ele é uma centelha, na verdade, tá?
E essa, inclusive essa centelha, ela vai se transformando, a partir dela vai se formando os diferentes corpos. E aí, como que se dá essa evolução, gente? Estava lá na questão 133. A gente já, como espírito, a gente tem a necessidade da reencarnação e tem a necessidade de viver em sociedade e principalmente numa célula máter, que é a família, né? Então, voltando aqui, muitos chamados, poucos escolhidos, agora no item 2, Kardec, ele traz para a gente, né, o que é necessário, quais são os preparativos que a gente precisa para fazer, para primeiro construir, né, e depois fazer parte dessa nova terra. Então, ele traz, esse é o último parágrafo do item 2, gente, mas não basta ninguém ser convidado. Então, voltando aqui à parábola do festim das bodas, não basta a gente só ser convidado e ir. Então, não basta eu expressar formas verbais de oração se eu não sinto aquilo que eu estou falando, se eu não vivo aquilo que eu estou falando, estou orando ou estou lendo ali. Então, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. Então, se aqui na Terra a gente consegue nos enganar uns aos outros, porque tem uma pessoa que encontra comigo e ela me deseja mal e pensa mal de mim, mas ela encontra comigo, ela ri e fala: oi, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Eu não consigo enxergar ainda, nem sentir, nem perceber que ela não tem um sentimento, uma sinceridade, um pensamento bom quanto a mim. Às vezes é difícil para a gente perceber isso. Então, nós nos enganamos, né? Porque tem a matéria na frente. Então, com os nossos olhos físicos, a gente só consegue enxergar essa matéria opaca. Mas a gente não engana quem? A Deus. Né? A gente não engana a Deus. Então, esse é o senhor da festa, que chegou lá e viu o servo, né? Que perguntou para ele, né? Que ele, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Então, a gente não consegue enganar a Deus da nossa condição espiritual. Então, é preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Aí ele fala aqui, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, o que é isso aqui? Né? Ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, a gente tem que purificar, ou na verdade a gente tem que desenvolver o sentimento. A gente tem que desenvolver o amor. Eu falei lá na frente as diversas potências que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar a inteligência, a gente tem que trabalhar a razão, a consciência, as escolhas que a gente está fazendo. E dentre as características que a gente tem que trabalhar está o sentimento. E esse sentimento deve ser um sentimento de pureza, de compreensão. Eu compreendo o que é a vida. Eu faço parte da construção do Pai, né, dos muitos universos. Eu sou importante para esse universo e eu contribuo para o equilíbrio desses diferentes tipos de universo, com o meu pensamento, com o meu agir. Né? Então, eu tenho que trabalhar ainda esse sentimento. Aqui na Terra, a gente tem muito ainda o quê? O egoísmo e o orgulho.
por não compreendermos o que é a vida, o que é essa vida, a gente tem medo. A gente tem muito medo. Então, muitas vezes a expressão desse medo é o egoísmo. Eu tenho medo de não ter comida à minha mesa, aí eu encho a minha mesa de comida. Eu enchendo a minha mesa de comida, tem mesa que fica sem comida. Então, o excesso da minha mesa é o que falta na mesa do outro. Não é? Às vezes eu não tenho não é nem consciente que eu quero fazer o mal para o outro, né? Eu tenho medo, então eu guardo tudo para mim. Eu tenho inconsistências dentro de mim, né? Que me faz, eu só me sinto seguro se eu dominar aquele ambiente, se as minhas ideias dominarem aquele ambiente que eu vivo. Então, eu sou o quê? Tirano. Eu mato a esperança do outro. Eu mato muitas vezes o livre-arbítrio. E às vezes eu roubo. Porque é isso que a gente tem na Terra, nesse planeta de provas e expiação. Né? A gente não compreende que quem está no comando é Deus. Que essa vida aqui na matéria, ela é passageira. Ela é necessária para o nosso desenvolvimento espiritual, mas ela não é a nossa verdadeira vida. É uma passagem para a gente desenvolver o nosso espírito e até construir os nossos diferentes corpos, porque eu vim lá do mineral, passei pelo animal, e aí a gente foi construindo, né? Então eu era a matéria inorgânica, eu construí, né? Eu fui construindo, né? Eu vou falar dos diferentes corpos, o duplo etérico, o perispírito, e aí os nossos diferentes chakras, o corpo físico, que é moldado nesse perispírito. Aí a gente tem o nosso corpo mental, mental concreto, ou mental abstrato, e a gente tem outros corpos ainda que estão em construção, necessários para a nossa ascensão até essa centelha luminosa. Né? Até essa centelha luminosa. E cumprir a lei segundo o Espírito, continuando aqui a leitura da frase. O que seria isso aqui, cumprir a lei segundo o Espírito? A gente tem que compreender o que é o amor. E Jesus, que é o governador aí do nosso orbe, ele é o nosso tutor. Eu comecei falando que ele é nosso irmão maior, né? Ele trouxe aí pra gente o quê? Fora da caridade não há salvação. Então ele falou, vamos falar assim, o primeiro e mais importante mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o Pai, e ao próximo como a si mesmo. Então, Deus mandou vários missionários, Jesus e o grupo de espíritos, né, celestes que estão gerindo aqui a Terra, né? Então, foram mandados vários emissários, né? A gente teve aí Sócrates, a gente teve Buda trabalhou o autoconhecimento. Jesus trabalhou o quê? A caridade. Né? Então, quando eu saio do eu, que é o ego, porque quando eu estou nas formas mais primitivas na matéria, eu sou o eu sou o ego. Então, a gente tem aí uma visão muito limitada do que é a vida. Eu tenho uma visão de mim, né? Dentro de mim. É muito pequena, eu só vejo os meus problemas, as minhas dificuldades. E aí, Jesus trouxe como um exercício, né, como mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E segundo, fora da caridade não há salvação. Então, eu tenho que sair de mim, porque quando eu saio de mim, eu amplio a minha visão do que é a vida, do que é o mundo.
eu vejo que o outro, que o próximo, ele está na mesma caminhada que eu, ele é um filho de Deus, ele tem as suas dificuldades, tem as suas coisas boas. Então, eu mudo o foco, eu mudo o meu olhar. Então, é uma receita, né? É uma forma de caminhar que Jesus trouxe para a gente de chegar ao Pai. Né? Por isso que ele continua aqui no texto. Ora, a lei toda se contém nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Então, ó, entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Então, nós temos aí, gente, Jesus, há mais de 2000 anos que veio aqui, né? Um jovem rapaz, que ele faleceu com 33 anos, então ele era um jovem rapaz, começando aí a sua vida adulta, trouxe para a gente a lei do amor, a lei do perdão. E ele não deixou nada escrito, ele mais do que ninguém, ele exemplificou. Então, ele desde menino ficava longe lá na estrada, vendo os viajantes passarem, conversando e consolando, e foi fazendo o trabalho que ele aprendeu com o pai dele de carpintaria, né, até efetivamente ele começar a sua visão. Então, ele veio mostrar para a gente o que é a verdadeira vida. Ele veio inaugurar essa nova era, uma era de regeneração, de transformação. Né? E há 2000 anos a gente está ouvindo essa mensagem. Será que a gente já compreende essa mensagem? Será que a gente já fez essa transformação em nós? Então, quantos de nós são dignos de entrar nesse reino dos céus? Então, por isso, né, que Jesus falou, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Né? Então, há uma necessidade premente de preparativos, porque nós estamos vendo aí a ordem dos acontecimentos, né? Então, tudo que está acontecendo foi anunciado, né? Muitos espíritos aqui foi dada a última chance, a última oportunidade de reencarnação, né? Então, tem espíritos aqui reencarnados que passaram por muitas revoluções, porque essa é a nossa história da humanidade, né? Então, muitos espíritos ainda belicosos, bárbaros, que não compreendem a lei do amor, e a gente está vivendo isso tudo ainda, né? Agora, quem vai ter essa coragem de vestir essa túnica nupcial? Né? Quem vai ter coragem de transformar esses corpos físicos aqui? Né? Porque a gente é o quê? O espírito, a centelha aqui na frente. Né? Que no espiritismo ele não traz muito esse nome, não. Kardec, ele, né, na obra espírita, ele fala, mas ele fala de uma forma sutil. O André Luiz, na sua obra, ele traz isso mais claramente, e a espiritualidade agora já está trazendo essas questões para a gente, né? Então, nós somos espíritos, e aí, na nossa escala evolutiva, a gente foi desenvolvendo esses diferentes corpos aqui, né? Então, a gente precisou desenvolver o etérico, que foi construindo devagarinho o astral nada mais é que o perispírito, e aí esse corpo perispírito, o corpo
O nosso corpo astral, ele é um molde para o corpo físico. Quando a gente já tem um corpo físico, a gente já está transitando em outras escalas evolutivas. A gente já está dando saltos maiores, né? O etérico, esse etérico nada mais é do que ele é um corpo formado pelo funcionamento das nossas células. Então, como, por exemplo, uma planta, ele também tem essa parte etérica, pelo funcionamento celular. Então, é para o funcionamento do metabolismo. E aí a gente tem aí o nosso corpo mental, e a gente tem o mental mais concreto, que é onde está estagiando o nosso pensamento, a nossa inteligência. A gente tem o mental superior, e aí ainda a transformação todos esses corpos aqui, até a gente chegar aqui e não precisar mais reencarnar. Né? Então, por que eu trouxe essa figura aqui? Para chamar a atenção de vocês que nós, enquanto espíritos, estamos em evolução e a gente transforma o nosso corpo. Assim como o nosso planeta Terra, esse lindo planeta criado por Jesus e pelo grupo de espíritos celestes também que governam esse mundo, ele também passa por evolução, ele também passa por transformação. Aí eu trago aqui, ó, qual que é então o nosso desafio para essa terra regenerada agora, gente? Eu trouxe o caminho ali, né? Eu mostrei aqui na frente que a gente precisa o quê? Ter puro coração. A gente precisa cumprir a lei de Deus. Então, eu mostro aqui o nosso corpo com nossos diferentes chakras. Né? Então, a gente precisa agora, porque como espíritos encarnados, né, num planeta de provas e expiações, a gente vive o quê? A gente vive a matéria. Né? Então, a gente ainda é muito egoísta por não compreendermos o que é a vida. Então, a gente tem essa nossa inconsistência interna. E eu, por medo, né, então a gente desenvolve sentimentos que ainda não são muito puros, que dificultam o nosso progresso. Né? Por isso, a gente, além das provas que nos são dadas para a gente evoluir, a gente tem que espiar. Porque uma das características do espírito é a gente fazer as escolhas para o nosso desenvolvimento, para o nosso caminhar. Então, a gente constrói o nosso percurso evolutivo. E, às vezes, a gente se atrapalha nesse percurso, né? E a gente traz a dor para a gente e para aqueles espíritos que estão próximos da gente. Então, a gente vai trabalhar aqui essa parte aqui mais inferior, que é ligada à terra, à parte física. E agora a gente precisa trabalhar esses corpos superiores. A gente precisa evoluir. A gente precisa buscar essas novas dimensões aí, né? Então, aí o nosso desafio, eu botei verde aqui, ó, que é o chakra do coração, que é o cardíaco. A gente precisa desenvolver o sentimento e o amor pelo próximo. Esse é o nosso grande desafio. Né? A gente ainda é muito inerte. Né? Muitos de nós já não fazem mais o mal, mas também não fazem o bem. E a espiritualidade traz, né? Se você não faz o bem, o que você faz é o quê? Se você não faz o bem, se você vive a inércia. Por que a gente vive essa inércia, gente? Porque a gente ainda vibra baixo. A gente vibra aqui, ó, nessa escala da matéria. Né? Então, nós emitimos ondas que têm comprimento muito grande, frequência muito baixa. Então, a gente precisa purificar o nosso sentimento. Então, a gente precisa vibrar
a gratidão, o amor, a piedade, né? A ordem, o crescimento, compreender que nós somos o filho do Pai, que tudo está na mão dele. A gente tem que aprender a se jogar no colo de Deus, ou dar a mão e deixar ele nos conduzir. Na verdade, Jesus fez isso, né? Jesus veio aqui, aquele jovem rapaz, tão lindo, né? Manuel descreve, a Lívia descreve no livro Há 2000 anos, Jesus lá, né? Fazendo o seu sermão, tão lindo ao pôr do sol, cabelos ao vento, cabelo dourado, né? Todos que tiveram com Jesus o descreve, ele tinha um magnetismo, uma aura que arrastava multidões, né? Então, ele próprio veio aqui nos mostrar esse caminho, né? Então, o nosso grande desafio agora, gente, é trabalhar o sentimento e o amor, que é esse chakra do coração. Então, a gente precisa que dar um salto em evolução, porque o nosso planeta, ele vai entrar em evolução, quer nós queiramos ou não. E nós vamos evoluir, quer nós queiramos ou não. Eu posso escolher continuar evoluindo aqui, ou eu posso, de repente, ir para um planeta primitivo, que está apenas começando o seu desenvolvimento, que eu falei lá. Então, a gente tem que trabalhar essa pureza do coração, que é esse sentimento do amor, né? Então, esse é o grande desafio nosso, né? Que exige vontade e coragem de desapegar das necessidades materiais para alcançar níveis de consciências maiores. Então, para que eu estou aqui? Deus, nosso Pai, tão amoroso. Olha, tudo funciona na mais perfeita ordem. E não somos nós que mandamos. Nós somos fractais, na verdade, né? Nós somos, no universo, existem diferentes formas, e essas diferentes formas, elas estão em repetições, em escalas diferentes, do escala micro até a escala macro. Então, se a gente for pensar na estrutura atômica, e nós, espíritos sem telha de luz, então eu sou um elétron. Então, a nossa vida de espírito, né, eu sou o fractal do que é o átomo. Eu, como espírito, sou aqui o elétron. Então, eu tenho que ter, gente, muita vontade, muita coragem, né, de desapegar dessas necessidades aí, para alcançar níveis de consciência maior. Que quando eu faço esse paralelo com um elétron, eu tenho um elétron avançando de uma órbita a outra, dando um salto quântico, um salto de luz. Quantos irmãos quiseram estar reencarnados nessa época e não tiveram a oportunidade? Só estão aqui aqueles que realmente tinham condições de dar esse salto quântico, né? Tem alguns espíritos que nem mais aqui vão voltar e que já se foram. Então, para isso, a gente tem que dar esse salto no sentimento, né? Eu tenho que sair do ego, sair do eu e entrar no nós. Então, é a hora do sistema de integração de todos nós que somos filhos de Deus, que temos os mesmos sentimentos, queremos ser acolhidos, temos as mesmas dificuldades. A gente quer ser amado, a gente quer ser carinhado, a gente quer que as pessoas compartilhem o nosso sentimento, né? Então, assim, nós temos que começar a ver o outro com outros olhos. Eu tenho que estar disponível para o outro. Eu tenho que me desapegar do excesso de razões,
Porque muitas vezes, dentro da nossa própria família, que é a célula máter, porque eu falei lá no início que quis Deus que a nossa evolução se desse nos laços mais apertados da família e mais frouxos da sociedade, que a gente convivesse para nos espelharmos. É a forma da gente avançar, se enxergar, porque muitas vezes a gente não enxerga, a gente vibra tão baixo que é difícil até ter um pensamento elaborado, um pensamento contínuo. Ele é fragmentado. Então, as pessoas que são muito mentais, um pensamento atrás do outro, vai trazendo os equilíbrios. Isso é muito do que eu estou conversando no grupo de estudo que a gente trabalha. A gente tem um grupo de estudo às terças-feiras, que a gente trabalha espiritualidade e saúde. Então, é um pouco do que a gente está conversando lá, né? Então, a gente vai adoecendo por essa incompreensão do que é a vida. Então, a gente vai estagnando a nossa energia espírita, a nossa energia, a nossa ascensão, que eu tenho que evoluir como espírito, tem que virar luz. A gente vai fazendo a energia não fluir, ela estagna dentro dos nossos diferentes corpos físicos e a gente acaba adoecendo. E a doença acaba nos impulsionando, né, a correção desses sentimentos e desses comportamentos que não condizem com a lei de Deus. Né? Então, nesse momento, né, a gente tem que desapegar do que é material e a gente tem que olhar o outro, a gente tem que estar na nossa área, né? Então, eu tenho que compreender o outro, ver as suas razões, compreender porque ele está na mesma caminhada que você. Jesus nos ensinou, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Então, Pedro pergunta para ele, quantas vezes deve perdoar? 7 vezes, porque naquela época era 3 vezes, né? Então ele dobrou e ainda botou mais 7 vezes. E aí Jesus falou: não, você tem que perdoar 70 vezes 7. E ele continua aí, infinitamente. Então ele está trazendo isso aqui, compreender o outro, ver suas razões. Porque quando eu compreendo o outro, gente, quando eu compreendo o que é a vida, eu já estou compreendendo o que é o amor. Porque muitas vezes eu botei essa frase aqui, ó, não faça amar quem te maltrata. Eu tenho que estar muito acima, eu tenho que sair desse ego, da minha dor interna, né? Eu tenho que sair desse ego para ter uma visão superior do nós, para conseguir respirar, porque às vezes eu estou tão dentro de mim que eu não consigo ver de outra forma, porque eu estou vendo dentro do meu universo, dentro da minha verdade, que é diferente do outro, porque ele teve um diferente percurso, ele tem uma diferente forma de ver a vida. E essa diferente forma, ela está lá dentro dos nossos diferentes corpos, né? Ela está lá carregada pelo nosso perispírito, pelo nosso mental abstrato, que é o nosso inconsciente. Está lá tudo que a gente foi nessas diferentes reencarnações. Então eu tenho que ascender para conseguir ver acima e conseguir respirar, sair desse papel de vítima que nós nos colocamos, arregaçar a manga e só trabalhar para o nosso progresso moral. A gente ora e pede pelo nosso progresso moral? Ora. Porque a gente tem que pedir pelo nosso progresso moral. É fácil avançar para a gente? Não, porque a gente ainda vive o ego, a gente ainda vive na matéria. Então, eu tenho que avançar, eu tenho que chegar aqui, ó. Essa fase aqui, ó, que a gente precisa se desenvolver para chegar aqui, ó, para avançar para essa nova terra aí, para dar esse salto em evolução. Então, eu tenho que compreender o seu irmão, ver as suas razões. Olha, compreender já é amar, gente.
ter diálogos sinceros e profundos das nossas necessidades, não ter vergonha de sermos o que somos, para chegar ao meio termo. Sócrates já dizia, né, que o caminho mais inteligente era o caminho do meio, né? Então a gente tem que chegar ao meio termo. Então a gente está aqui na matéria, eu tenho a fala, eu tenho a audição, não é? Para eu poder conversar, me expressar sinceramente, sem medo das minhas dificuldades, né? Porque só Deus é perfeito. Nós estamos ainda em caminho de evolução, né? Então, eu estou terminando aqui a minha fala, né? Então, eu escrevi essa palavra aí, esperança, Jesus, aí trouxe aí autoconhecimento, conhecimento e caridade, né? Então, esperança. Por quê? Nós estamos numa época muito difícil, né? Infelizmente, no Brasil, aqui, a gente vive polaridades, a gente vive separação, que é tudo que Jesus disse que a gente tem que correr, porque Jesus ensinou a gente a amar, né? Ele ensinou a gente a unir. Então, tudo o que separa, tudo o que tira a esperança, que rouba a esperança, rouba fisicamente, tudo isso está contra as leis de Deus, né? Então, eu coloquei essa palavra aí em verde, né? Que é a frequência que vibra aqui na parte do nosso coração, é uma frequência da cor verde. Então, eu botei aqui, e verde é a cor da esperança. Então, eu botei a palavra esperança em verde, para que a gente não desanime, para que a gente não se deixe levar por esse momento conturbado, para que a gente entre dentro da gente. Foi essa... Nós já temos méritos, tá, gente? A gente não teve a guerra aqui, a gente teve esse momento de pandemia, para que a gente... Muitos estão revoltados de estar em casa, né? Mas foi um momento aí da gente parar essa corrida frenética do ter, né? De mostrar quem eu sou, do ego, que eu sou boa, que eu tenho razão, né? Da gente parar até as nossas atividades, para que a gente entrasse dentro da gente e conhecesse quem nós somos e quais são as nossas reais necessidades. Então, a gente vem aqui, ó, quem eu sou, chakra laríngeo, né? E aqui, ó, o fazer, a visão, o caminhar, né? Mas um fazer mais espiritual. E aí a gente tem que, para evoluir além do autoconhecimento, tem que conhecer. Então, conhecer outras experiências, conhecer as leis físicas. Então, é o que aprendo na escola, a ciência. É importante que quanto mais conhecimento eu carregar, mais eu posso acessar esses conhecimentos para fazer escolhas mais acertadas. Então, a gente precisa crescer em conhecimento, né? Então, um dos mensageiros aí, Buda, trouxe aí o autoconhecimento, né? Sócrates também, né? Ele trouxe conhece-te a ti mesmo. Então, autoconhecimento. Jesus veio e trouxe o quê? A caridade. Então, quando eu saio do ego, do eu, das minhas necessidades, e olho o outro com outro prisma, com outra visão, como um irmão, como um ser, né, que necessita de compreensão, que está encaminhada, que tem equívocos, eu consigo ascender em mim mesmo. Jesus trouxe isso aqui, trouxe esse pilar aqui para a nossa evolução, para o nosso crescimento, porque é Ele, né, que nos ajuda nessa caminhada de evolução, de autoconhecimento. Então, Ele é nosso tutor,
Ele é nosso irmão mais velho. Sabe o irmão mais velho que toma conta da gente? É Jesus, né? Então, ele veio aí há 2000 anos e está fazendo esse chamamento. Então, essa parábola do festim das bodas, eu considero ela de extrema importância nesse momento atual, né? E eu faço um chamamento para que a gente viva intensamente, que arregace as mangas, que a gente saia desse eu, que a gente olhe o outro, né? Que a gente perdoe num tempo muito curto, que a gente modifique os nossos atos, as palavras, assim que a gente perceba que eles são errôneos, que a gente aprenda a ouvir o outro, que a gente seja uma doce presença e que a gente possa caminhar junto com Jesus. Então, que a gente possa se transformar, né? Porque a gente só tem ação em nós mesmos. A gente só pode transformar a nós mesmos. E chega desse negócio de escolher a dor, porque a gente pode evoluir pelo amor. Então a gente tem que escolher o amor. A gente tem que escolher aqui, ó, a caridade. A gente tem que escolher o fazer o bem. Eu não preciso escolher o mal, né? Então a gente tem que se equilibrar, nos conhecermos, né, para transformarmos esse eu interior aqui, a evolução. Então aí eu trago aí novamente a nossa Terra linda, esse planeta abençoado, de uma beleza ímpar, de águas cristalinas, de uma vegetação tão verde. Então vamos trabalhar pelo que é bom, né? Então vamos trabalhar pela vida dos vegetais, dos animais, pelas nossas águas, por nós. Então tem tantos irmãos ainda, né? Que nesse momento não compreendem a Deus, que estão nas ruas, que estão drogados. Tantos irmãos que estão na rua aí, abandonados, crianças, idosos. Então, enquanto ainda houver essa dor, esse sofrimento aqui na Terra, a gente não vai avançar. Então, vamos arregaçar essa manga, a manga aí, vamos sair do vitimismo, vamos sair do eu e vamos trabalhar intensamente o sentimento, o amor, que é o que a gente precisa para a nova era, para inaugurar essa nova terra, uma terra regenerada, de muito amor. Então, muito obrigada, que Jesus fique no coração de vocês para todo sempre, essa semana e aí adiante. Então, muito obrigada aí pela oportunidade e por vocês terem a paciência aí de me ouvir essa hora, né, na noite até agora. Então, agradeço aí a vocês. Grande abraço. Nós que agradecemos, né, Raquel, a sua disponibilidade, o seu tempo de preparar o estudo com carinho para a gente, trazer para a gente essas informações maravilhosas. E tem duas perguntas aqui para você. A primeira é a seguinte: por que nós temos problemas em aceitar isso? Será uma falta de fé? De aceitar o quê? A evolução? Ela deve ter perguntado na hora que eu falei alguma coisa. Ela perguntou na hora que você estava falando da evolução dos mundos então, e da evolução do homem. Por que nós temos problemas em aceitar isso? Não, será uma falta de fé? Em escala evolutiva, a gente ainda vive na matéria. Então, é próprio da nossa escala evolutiva. A gente vibra pouco ainda, né? O nosso pensamento, inclusive, ele vai se aprimorando. Aí, quando a gente fala assim, seja mais assertivo, às vezes tem pessoas tão confusas que a gente não compreende nem o que fala, né? Seja mais assertivo. É uma evolução também. Um pensamento contínuo, um pensamento organizado,
né? O trabalho que o professor faz, que você faz uma apresentação que tem uma sequência lógica, isso vem de um trabalho, né? O professor, ele estudou muitos anos para chegar até ali. Então, a gente, enquanto espírito em evolução, a gente vem evoluindo. Então, não é falta de fé, na verdade, é uma ligação com a matéria, né? Nós ainda não fomos despertados. E a gente, às vezes, a gente está aqui na casa espírita, né? O espiritismo tem aí mais de 100 anos, a gente continua lendo o evangelho e muitas vezes a gente ainda não colocou o evangelho no nosso coração. A gente não faz. A gente fica magoado com o mundo de casa, com o marido, com o chefe do trabalho. A gente não se põe na posição de servir e servir sempre. Porque muitas vezes a gente nem compreende que tem que ser assim. Então, é um caminhar até a fé é evolução. Né? Então, a gente, essa acostumada ela é um trabalho. Ela é um trabalho de muitos anos. Deus está aqui dentro da gente. Esse sentimento está dentro da gente. E esse sentimento ele tem que ser trabalhado. Então, a gente está trabalhando esse sentimento aí. Só que a gente agora já está numa fase de trabalho. Não chega de preguiça. Então, eu tenho que mudar a vibração aí do meu sentimento. Eu tenho que trabalhar sentimentos mais novos. A gratidão, o amor. Então, por exemplo, para eu trabalhar, que eu falei que esse grande desafio é trabalhar o chakra do coração. Dar presentes, fazer carinho para outras pessoas, elogiar as outras pessoas. A gente faz isso? Né? Eu comentei até no grupo de estudo, né, o caso do Chico, né, que o cachorro dele estava doente, dando trabalho. Chega o ponto que o Emmanuel falou, Chico, esse sentimento aí está atrapalhando o teu trabalho, tem uma nuvem preta no coração. Né? Então, ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai comprar um presente bem caro, que vai te doer no bolso e vai dar para ela. E aí ele vai lá e compra, se eu não me engano, a máquina de costura para a irmã. E ela fica feliz. Foi um presente material. E ele transforma esse sentimento que estava no coração. Então, a gente precisa transformar, a gente precisa agora sair de nós e ver o outro. Então, eu tenho que sair do ego, da matéria, porque a vida verdadeira é a vida em espírito. E ninguém está aguentando mais viver em todo esse sofrimento. Então, nós que estamos aqui clamando por uma transformação, a gente já não aguenta mais viver essa dor. Então, a gente já está pronto aí para dar saltos, mas eu preciso ter puro no meu coração. Essa túnica, o vaso, várias vezes Jesus falou isso, o vaso tem que estar limpo, purificado. Então, eu tenho que transformar até a fé, eu tenho que crescer. Eu tenho que olhar o outro de forma diferente. E eu tenho que me transformar, eu tenho que ser muito rigoroso comigo mesmo e tolerante com o outro, enxergar os vários prismas, né? Então, faz parte. Então, vamos trabalhar a fé, vamos trabalhar a esperança. Nesse momento que está difícil, parece que nunca vai ter fim, né? Mas não está na nossa mão. A gente só tem que viver cada dia, fazer o melhor, analisar todas as nossas atitudes, o que eu poderia fazer melhor. Ser sincero, ser você, ser autêntico. Não tenha medo das suas dificuldades. A gente tem muita coisa feia, gente. Muita coisa feia para trabalhar ainda, para purificar o sentimento. Então, são esses os preparativos que a gente precisa. Por isso que eu botei esse nome aí, para chamar a atenção mesmo. Preparativos para a nossa nova terra. Né? Então, os preparativos para a gente ir para a festa, essa túnica brilhosa, pura, eu não vou conseguir acender, né? O elétron, ele precisa de energia para dar um salto quântico. Então, segundo a mecânica quântica, o elétron, ele pode estar em determinada região no espaço.
E essa região vai depender da minha escolha, porque nós, enquanto espíritos criados por Deus, Ele nos outorgou esse livre-arbítrio, essas escolhas. Então, vamos fazer escolhas mais energéticas, dar esse salto quântico para a gente evoluir e eu fazer brilhar a minha tônica, porque luz, energia, então o fractal, ele pula, né? Então, vamos para outra, se deixar eu vou falando, Rodrigo, vai para outra pergunta aí. Vamos lá. Se não conseguirmos alcançar o que nos foi determinado, o que vai acontecer? Teremos outra chance? Claro que sim. Não existe. Deus é infinitamente bom e misericordioso. E um pai que ama, ele cuida dos seus filhos, mesmo aquelas ovelhinhas que são transviadas. Mesmo esse. Pode ser que essa caminhada, talvez, se a gente não quiser crescer, não seja mais aqui na Terra, mas que ela vai continuar e que a gente vai ter 1 milhão de oportunidades, a gente vai ter. Então, só depende da gente fazer outras escolhas. Então, eu vibrar com sentimentos mais positivos, eu entrar dentro de mim, autoconhecer, eu conectar com meu anjo guardião, eu pedir, me ajuda a progredir, né? Talvez nesse caminhar a gente consiga enxergar com mais clareza quais são as escolhas mais acertadas para a gente dar esse salto quântico, para a gente evoluir, para a gente estar cada dia melhor. Então, gente, chega do eu, do ego, do egoísmo. Agora é o nós, então é o superior. Então, a gente está aqui trabalhando o coração, que é o intermediário, é a fase que a gente está, e agora a gente vai ascender para aqueles corpos superiores, para eu acessar o átimo lá, que é o espírito, né, que a gente nem compreende o que é. A gente é tão abstrato, né? Então, a gente precisa crescer. Autoconhecimento, conhecimento e caridade. Então, não esqueçam desse tripé da evolução. Vou chamar de tripé da evolução. Autoconhecimento, conhecimento e caridade. E aí, a caridade, gente, é fundamental. Jesus veio aqui e ensinou essa ponta do tripé. Vou botar a ponta, vou botar lá vou botar um triângulo equilátero lá em cima do triângulo equilátero. Caridade. Né? Então, ele nos ensinou. Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, gratidão a Deus, sermos filhos de Deus, e ao próximo como a si mesmo. Então, se coloca no lugar do outro. Se você não sabe ainda, às vezes a gente erra por ignorância, então se você não sabe ainda o que vai causar o mal, o que é certo e errado, se coloca verdadeiramente, porque a gente faz isso superficialmente. Até o evangelho, a gente trabalha o evangelho superficialmente. Coloca o evangelho verdadeiramente no coração, vive o evangelho, vive isso no seu dia, né? Da hora que você acordou até a hora que você dormiu, que você vai dormir. E na hora que você vai dormir, se coloca na mão aí do seu mentor, para ele te ajudar ainda, te levar para estudar, te levar para trabalhar, te levar para continuar ajudando as pessoas. Ou seja, fazer parte da seara de Jesus, não é? Que é isso que a gente quer. A gente quer crescer, a gente quer aventura, a gente quer felicidade. A gente nem sabe o que é felicidade, a gente nem sabe o que é essa paz interior. Né? A gente vive a ansiedade, estou preocupada com o futuro, com ter, com o meu salário, com a moeda, com isso. Então, a gente obstrui aqui, ó, o frontal de tantos pensamentos, né? Aqui o plexo solar, que é o realizar no físico, e aí a gente ainda acaba doente nesse caminhar. Então, vamos purificar o nosso sentimento e vamos viver o nós. Viver o nós é viver a nova era. Então, gente, uma túnica bem brilhosa aí para todo mundo, para a gente acender, que a nossa terra está ficando brilhante e mais linda do que ela já é. Então, beleza. Aqui a gente agradece a você, a disponibilidade, o estudo que você fez com carinho para a gente, né? Então, muito obrigado.
pelo seu trabalho de hoje, pelos seus esclarecimentos, que foi muito bom. O pessoal gostou bastante aqui, pelos comentários. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma oportunidade, né? Pena não estar vendo aí a carinha de todo mundo, eu gosto de interagir, mas meu coração está aí. Né, mas é bom, né? Faz falta essa interação, né? Também gosto. Então vamos lá, gente, a gente vai passar para a nossa prece final, né? E lembrando que essas reuniões nossas, públicas que a gente está tendo, mesmo ela virtualmente, as energias do passe, as energias que a nossa Casa FECOV manda estão chegando a todos nós, tá? Via pensamento, de acordo com as nossas vibrações, a gente tem recebido todas elas. Então, todo mundo que está participando com a gente tem recebido essas vibrações do nosso plano espiritual, dos nossos passistas que continuam trabalhando pela nossa Casa FECOV. A gente vai fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao Pai Maior. Jesus, grande amigo, companheiro de caminhada, mais uma vez agradecemos por esse estudo da noite, por esse aprendizado, por essas informações tão bem tragas pela nossa irmã Raquel. Agradecemos, Mestre, pelas vibrações que recebemos, pelo apoio que as tarefas que a nossa Casa FECOV e as demais casas espíritas tiveram nessa noite, pedindo, Mestre, que continue abençoando a nossa semana, que continue guiando os nossos caminhos, para que possamos buscar o caminho do bem, o caminho da nossa evolução. Pedimos, Mestre, pela nossa irmã Raquel, que trouxe com carinho e amor esse estudo dessa noite, tão bem esclarecedor para nós, pedindo para que ela continue sendo fortalecida cada dia mais, que ela continue na divulgação dos teus ensinamentos, do teu evangelho, nessa tarefa tão bonita que realiza. Pedimos, Mestre, que abençoe a nossa semana para que ela possa estar caminhando com bastante tranquilidade. Ser conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Agradecemos a todos a presença, né, de todo mundo que vibrou com a gente. Agradecemos novamente a Raquel. Que tenham todos uma ótima semana e uma boa noite a todos e uma boa semana, gente. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.